Olá pessoal, eu me chamo Elizabeth Mustafa, sejam muito bem-vindos a este canal. Nós estudamos História, Filosofia e Espiritualidade nessa tessitura que vai nos trazer grandes revelações sobre nós mesmos, sobre a nossa história, a história da humanidade, tudo que nos cerca. E nesse estudo sobre a Arca de Noé, o seu simbolismo espiritual, nós vamos mergulhar nesses símbolos, não só naquele que é traçado na Bíblia Sagrada, da tradição hebraica, mas como também outros caminhos que nos levam a perceber esta história simbólica magnífica como outras referências de mergulho interior, como trazem também a Índia milenária em seu estudo sobre nós mesmos, sobre o eu sagrado que temos em nós. E também percebemos o impacto emocional que esse estudo pode trazer, porque as camadas de conhecimento que os textos sagrados nos trazem são muitas camadas. Como dizia propriamente os sábios de Israel, que a Torá, os livros de Moisés, tem 70 faces. Então, cada vez que olhamos para essas questões, para essas histórias, que nos parecem infantis ao primeiro momento, com mais maturidade espiritual, mais enxergamos lições profundas que nos vão trazer muita sabedoria. Eu espero que vocês gostem desse estudo, que se inscrevam no canal, deixem seus comentários para que possamos crescer juntos. E também curte e compartilhe o vídeo para que mais pessoas possam também beber dessa fonte de sabedoria. Que Jesus esteja conosco, nos acompanhe nesse estudo, nos inspirando e nos dando a direção para nossas vidas. Muito obrigado por estarmos aqui. Vamos ao nosso estudo. Conta-nos o livro Gênesis 6,14, que Noé era um homem justo, perfeito em suas gerações, e andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Então Deus disse a Noé: o fim de toda a carne é chegado perante mim, porque a terra está cheia da violência dos homens. E eis que os destruirei juntamente com a terra. Faze para ti uma arca de madeira. Essa é a síntese, mais ou menos, é descrito na Bíblia Sagrada em Gênesis 6,14, mostrando que Noé estava em consonância com as leis de Deus e que a maioria dos homens da época estava praticando grandes iniquidades e violência. E por isso Deus iria ali promover um grande dilúvio e recomendou a Noé com seus filhos, sua família, que se protegesse, porque ele ia destruir toda a terra. Mostra-nos, inclusive, que existe aí uma transição planetária, uma transição de uma geração para outra, como nós vamos ver em vários livros de revelações sobre a existência desse grande dilúvio que destruiu muito da terra daquele período, fazendo com que alguns continentes emergissem e outros submergissem. Vamos ver como Deus trata com Noé nessa simbologia maravilhosa, mostrando para Noé como ele deve construir esta arca. Aqui na minha Bíblia, que eu recebi de um grande amigo querido, porque eu gosto muito dos textos bíblicos, nos fala sobre como Deus, simbolicamente falando para Noé, indicou que ele fizesse a arca. Faça uma arca de tábuas de cipestre. Nela você fará compartimentos e a revestirá com betume por dentro e por fora. Deste modo você a fará. Seu comprimento será de 130 metros, a largura de 22, a altura de 13. Faça uma cobertura, deixando entre ela e a arca uma abertura de meio metro. Coloque uma porta lateral e faça 3 andares, um embaixo, um segundo e um terceiro, porque vou trazer
um dilúvio das águas. Então ele determina como fazer. Ele fala sobre a metragem das tábuas, sobre como deve ser a vedação, detalha para esta pessoa que está em consonância com as suas leis o que ele deve fazer para atravessar o dilúvio. Isso quer dizer que diante desta mudança, diante desta destruição que a terra irá sofrer, ele será protegido porque está na companhia de Deus no seu coração e na sua mente. E recebe intuitivamente essas ordens de Deus, que ele obedece. Então, quando obedecemos às leis de Deus, conseguimos atravessar a transição planetária para um novo momento em que nós estaremos seguros, passando assim de um momento de transição em que a Terra estava naquele período. Muitos são os relatos sobre esse dilúvio, que ele realmente aconteceu. E que aqui o povo hebreu descreve desta forma na Bíblia Sagrada. E ele continua a narração do livro Gênesis, número 6. Entrarás na arca tu e contigo teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos, e de tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie farás entrar na arca. Então todos os animais são convocados também a se preservar, porque neste momento é preciso preservar a natureza dos animais que são nossos irmãos. Essa simbologia maravilhosa também nos mostra o carinho e o respeito que temos que ter pelos animais. É tão bela essa narrativa da presença dos animais na arca, como a nos lembrar que Jesus também nasceu numa estrebaria entre os animais. Então, essa simbologia bíblica sempre está presente para que a gente possa fazer essa reflexão de amor aos animais. E ele fala: proteja sua família, sua mulher, seus filhos, aqueles que estão contigo, mostrando para nós que nos momentos de turbulência nós precisamos estar com a família, amar o nosso próximo, estar junto com a família para protegê-los também. Então, antes de proteger toda a terra que será invadida pelas águas, antes de nos preocupar com o tumulto que está fora daquele ambiente, preocupemos com os nossos familiares, mostrando a força da família unida nos momentos de turbulência. Quanto mais estiver tumultuoso o mundo, mais precisamos estar junto à nossa família e proteger a todos nós juntos. E assim ele vai dando essa tessitura, esse recado de equilíbrio do planeta, esse recado de equilíbrio da família unida. Vai construindo essa narrativa para que a gente possa perceber em nós também a necessidade de estarmos juntos, amorosamente, respeitando nossa família. Tem uma fala maravilhosa da Madre Teresa de Calcutá, que nos fala que uma pessoa veio perguntar: Madre, como faço para salvar o mundo? E ela respondeu: volte para a sua casa e cuide de sua família. Como a nos mostrar que a família é o núcleo da sociedade, é aquela que tem que ser respeitada, preservada e unida para construir um novo momento que é depois do dilúvio, ter então equilíbrio. Após a passagem da tormenta, estejamos unidos em equilíbrio. E é bom a gente meditar também sobre a estrutura dessa arca, da qual Deus fala para Noé. Que embaixo seriam colocados os animais, na parte inferior. Depois, cada um selecionado da forma adequada que Deus mandou colocar os puros, os impuros. E também ele coloca a família num outro patamar. E mais acima, um espaço aberto para que Noé, ao final do dilúvio, soltasse uma pomba para perceber se ainda havia água fora da terra. Porque se a pomba voltasse, era porque ainda não tinha tido
onde pousar, e ela retornaria mostrando que não tem lugar seco para pisar e retornaria. Então, esse local onde ele solta essa pomba, veja a simbologia evolutiva que existe nessa estrutura da arca. Os nossos animais ficam por baixo porque é um momento em que ainda estamos no primeiro nível evolutivo, naquele em que a nossa animalidade, nossos desejos, nossos medos estão ainda primitivos. E nós precisamos superar essa nossa animalidade. Superando essa animalidade para o reino nominal, é aquele onde nós já nos depuramos da couraça ainda brutalizada e vamos migrando nesse crescimento espiritual para outro patamar evolutivo, até que lá no alto encontramos a mensagem divina de Deus, o simbolismo da pomba, daquela que representa o Espírito Santo para os católicos. E essa pomba que sai nos mostra se é possível sair da nossa couraça, se é possível nós libertar dessa animalidade. A arca representa aqui essa introspecção que precisamos fazer para nos superar, para nos observar aquilo que ainda temos que superar em nós, que está ligada às necessidades mais imediatas, às necessidades da sexualidade ainda embrutecida, da gula, os vícios que ainda não conseguimos superar, que mais se aproximam dos animais do que dos homens. E nesta simbologia, nós vamos ver também essa questão de voltarmos a nós mesmos nos momentos de turbulência, a nosso eu superior, buscarmos olhar para dentro, superar nossas dificuldades, nossas fragilidades, nos tornarmos mais conscientes do que somos e para onde vamos. E na medida em que a arca vai se traduzindo nessa luta contra aquilo que está dentro e o tumulto do dilúvio que está lá fora, nós crescemos. Crescemos enquanto seres que estamos a caminho da luz. Lembrando sempre também que essa arca de Noé nos faz pensar sobre as caravelas das grandes navegações que Emmanuel nos aponta lá no seu livro, A Caminho da Luz. E também naquele momento, no livro Brasil, Coração do Mundo, que as grandes navegações acontecem, falando daquelas caravelas que tem vários andares por dentro, muito inspirada nessa arca de Noé, que nos conta Humberto de Campos em seu livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que foi a escola de Sagres, inspirada por Deus para a construção das caravelas. E nós trazemos aqui também essa lembrança da presença divina, dos missionários que nos acompanham para a nossa trajetória evolutiva. E aqui a Arca de Noé, essa belíssima mensagem que trazemos para esse mergulho interior também. E a chuva caiu sobre a terra 40 dias e 40 noites, destruindo tudo que estava fora. Veja a simbologia do número 40, da purificação pela dor e pela perseverança, não é? Em vários momentos se repete esta mística da travessia espiritual. 40 dias e 40 noites. Jesus enfrentou o deserto por 40 dias e 40 noites. Moisés peregrinou no deserto por 40 anos. Então, essa simbologia do número 40 é muito presente, muito forte. Moisés peregrinou pelo deserto 40 anos. Somente a segunda geração entrou na Terra Prometida. Ali também era uma transição onde aqueles que não estavam prontos para esse novo momento que Moisés levava o seu povo pelo deserto, não entrou. Então ficou no deserto. Tem um trecho aqui neste livro Profecias de Nostradamus, que eu já apresentei para vocês, que fala sobre o povo que andava com Moisés no deserto,
que era um povo muito cheio de defeitos. Era um povo avarento, rebelde, volúvel, irrequieto, mas frenético, perquiridor da verdade divina, que cometia grandes pecados de inversão e perversão sexual, os quais Moisés frisa como minúcias rudes, claríssimas, para que não hajam dúvidas de interpretação no Levíticos 18 e Deuteronômio 27. Todos os profetas frisam a ideia de Deus único neste momento e que o povo que Moisés peregrinava no deserto também era muito perverso. Muitas vezes na história bíblica, na história da humanidade, nós vemos esses momentos de crise da humanidade em que parte dos homens são impedidos de entrar no novo momento em que a Terra se apresenta. E nós vamos ver também o dilúvio como este momento de transição, este momento de tumulto, de distúrbio, como este que nós estamos vivendo agora na transição planetária. O movimento evolutivo, ele é cíclico e ele está sempre se reapresentando com um movimento de limpeza do orbe. Daqueles que não estão prontos para a nova caminhada são excluídos, e somente aqueles que estão em consonância com as leis, em sintonia com um novo momento de depuração, irão alcançar essa nova terra. Então, já no final, no 6, 18 a 22, Noé solta a pomba para perceber se já está realmente, a terra já está seca. Noé soltou um corvo primeiro. Um corvo é uma ave que não representa tanta pureza. Não é? Essa simbologia é importante, porque no primeiro momento nós ainda não estamos prontos para Deus, ainda estamos impuros, e aí o corvo vai representar essa impureza. Mas este ficou dando voltas, então quer dizer, enquanto nós estamos impuros, nós vamos estar dando voltas sem saber para onde ir. Somente quando estivermos em sintonia com Deus é que estaremos prontos. Muitas vezes o nosso voo vai e volta, retorna ao mesmo ponto, repetimos a experiência. Somente quando estivermos prontos e realmente livres dos tormentos é que podemos comprovar que estamos prontos para sair dessa arca e experimentar a terra maravilhosa que Deus está preparando para esse novo momento após o dilúvio. Depois soltou uma pomba para ver se as águas tinham diminuído na superfície da terra. Mas a pomba não encontrou lugar onde pousar os pés, porque as águas ainda cobriam toda a superfície da terra. E por isso voltou para a arca. Ele estendeu a mão para fora, apanhou a pomba e trouxe de volta para dentro da arca. Noé esperou mais 7 dias e soltou novamente a pomba. Então, ciclos de 7 também muito simbólicos, não é? O número 7, que representa muitos e muitos ciclos evolutivos, que representam os 7 dias da semana, né? Os 7 chakras da evolução do corpo físico e tantas outras lembranças desse número, faz nos lembrar essa síntese mística que todas as outras religiões também apresentam. Aqui, neste momento, foi necessário aguardar mais um pouco para que a pomba retornasse e mostrasse que existia já um espaço seco para pisar lá fora. E a terra estava já quase seca. Esperou ainda outros 7 dias e de novo soltou a pomba, mas dessa vez ela não voltou. Noé então removeu o teto da arca e viu que a superfície da terra estava seca. Nessa simbologia, a pomba volta, trazendo um graveto no seu bico. Lembrando também a representação que Pablo Picasso faz da pomba da paz, que traz um graveto. Essa pomba pousando na mão de Noé, mostrando que é possível essa paz acontecer após o dilúvio, após o aprendizado, após o mergulho que damos dentro de nós mesmos, após a nossa reforma íntima, que precisamos fazer dia a dia. E nessa arca, que representa esse casulo pessoal de cada um de nós,
nessa busca emocional para suprir, para superar os nossos conflitos ainda animalizados, este momento é importante enquanto o mundo está em distúrbio. Quanto mais o mundo está em distúrbio, mais precisamos refletir, orar, vigiar, fazer nossa reforma íntima. E aqui neste momento, a Arca de Noé, essa simbologia maravilhosa, nos traz essas lições. E quando todos saíram, enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite jamais cessarão. Foi as palavras de Deus para Noé e sua família. E a terra voltou a ser fértil e generosa para uma nova geração mais preparada, a fim de receber a nova raça de humanos oriundos da estrela Capela. Então, nós também fazemos essa referência à transição planetária, que nós falamos em outras vezes, em outros vídeos, que vários espíritos oriundos de outros orbes iriam adentrando pouco a pouco a Terra neste momento. Então, essa varredura daquilo que não serve para essa nova geração, que significa um novo homem que surge no planeta, trazendo para nós grandes informações espirituais, materiais, tecnológicas, como são os egípcios, hindus, né? Como são os capelinos que vieram também, os arianos e tantos outros, trazem também tantas informações em várias levas, vão entrando no planeta. Nós já falamos das raças adâmicas, que vão pouco a pouco entrando, adentrando no planeta, e a Terra vai se purificando, se melhorando para receber essas almas que vão passando pela transição em outro orbe. E todos nós sabemos que os planetas são solidários e que muitas vezes nós saímos do nosso orbe de transição para um outro, mais em sintonia com o nosso coração, com a nossa prática, com a nossa mente, com a nossa evolução. E aqui neste momento também existe esta limpeza na Terra para que novos seres adentrem este planeta Terra, que também está em evolução, assim como nós. E Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo: sejam fecundos, multipliquem-se e encham toda a terra. Esse foi o recado que Deus deixou após o dilúvio. E nessa simbologia, que aqui traz, na verdade, a imagem de Adão e Eva e seus animais, também pode ser vista nesse momento como a família de Noé, junto com a nova natureza límpida, para criar este novo homem, jamais purificado, mas em consonância com as leis. Eu vou ficando por aqui com este vídeo, vou continuar esse assunto em outro, com mais detalhes históricos, filosóficos, e espero você lá também. Se você gostou do vídeo, curte, compartilhe e não se esquece, se inscreve no canal. Muito obrigada!